Meu nome é Lúcio Meireles da Silva Bezerra de Menezes, eu sou administrador. Eu tenho um pendor, eu gosto de escrever, sou articulista, já tive um blog. Durango, eu conheci o Durango em 1988 e houve assim, instantaneamente, houve uma sintonia entre nós muito grande. Eu, por entender, ele muito jovem, arrebatado, né? Durango sempre teve uma certa incontinência verbal, mas ele encantava porque as opiniões dele eram muito fortes, gerava uma admiração pela maneira espontânea com que ele colocava as coisas verdadeiras. Ele tinha um bom humor e tinha uma gargalhada muito fácil. Foi a admiração que eu tive pela mente brilhante que ele tem. Cada um enveredou o seu caminho. O Durango nasceu para ser... Ele era empreendedor, né? Então nasceu para ser empresário. E foi com muita luta. Eu lembro bem... Era um embrião, né, que ele tinha, ele só. Eu lembro que alugou uma sala com muita garra. Mas o Durango tinha... Você já previa que ele podia ser um caso de sucesso, um case de sucesso. Por quê? Porque ele tinha um enorme conhecimento que ele tinha adquirido com o tempo, um leitor voraz. Então, um cara opinativo, né? Um cara que tinha uma enorme necessidade de compartilhar, né? De compartilhar e de aproveitar isso profissionalmente. E era muito bonito ver a maneira como isso tudo aconteceu. Eu trabalhei com o Durango diversas vezes. O Durango me oportunizou em muitos momentos complicados da minha vida, momentos em que eu precisava mesmo de uma mão amiga, e o Durango tendeu sempre essa mão. E nas vezes, e foram tantas as vezes em que ele pôde me ajudar, aí a emoção veio mais forte. Complicado. Só um minutinho, eu tenho que me recompor. Então, assim, trabalhei com ele na perspectiva, mas especialmente nas questões de feitura de textos, né, contribuir com ele. Ele dizia: Lúcio, eu quero assim, assim, assim. Aí eu fazia quando terminava. Então ele pegava, olhava e riscava assim com uma certa firmeza aquilo que ele entendia como desprezível ou descartável. E aí pegava o parágrafo que estava aqui, ele jogava para cima, o daqui jogava para baixo. E no final ele tinha uma frase clássica, fantástica. Toda vez que eu lembro me dá vontade de rir, que ele dizia assim: eu não sei se tu me entendeste. Abre aspas, fecha aspas. Então era muito legal isso. É realmente um moinho assim, em perpétua agitação. Eu fico muito feliz de saber, de testemunhar que nesses 35 anos o Durango não perdeu a alegria, a jovialidade, não perdeu essa coisa de estar querendo sempre criar, e de tudo quanto ele faz, ele queria fazer com excelência. Tem outra coisa que não tem como não ter gratidão de reconhecer, é a generosidade dele, né? Nesses momentos, e em especial no momento muito agudo da minha vida, uma questão familiar, em que ele me deu, não sei, as duas mãos, me deu tudo. E ele passava sempre as tardes lá em casa, quase todos os dias. Ele ia, se não fosse todos os dias, em qualquer dia da semana. E saía de lá, assim, depois de algumas doses, com a leveza, que não é a leveza do Milan Kundera, né? Aquela leveza do ser. Mas ele saía leve, saía feliz. Por exemplo, eu adorei ter sido entrevistado por ele. Ele teve um programa, 5 Fatos da Cidade, em que eu precisava contar 5 fatos. Esse foi um momento muito legal, de muita descontração, que eu fiz com muito prazer, com muita alegria, apesar de nervoso. Eu conheci a família do Durango, conheci os pais do Durango, conheci a irmã do Durango, os sobrinhos do Durango, conheci o irmão do Durango, tão querido por ele, amado por ele, uma perda irreparável, uma perda prematura. Ele era um gênio também, né? Enquanto o Durango, esse expansivo, o irmão dele era meio circunspecto, mas um cara de enorme talento. Mas eu sei que o Durango adotou os sobrinhos como se filhos fossem. Isso eu me lembro muito bem. O Durango tinha uma preocupação enorme, uma herança que ficou para ele, que ele conduziu de uma forma extraordinária. Se eu pudesse escolher mais um irmão homem, seria o Durango, porque o que ele faz por mim, muito mais que um amigo faz, só um irmão faz. É surreal, é surreal. O Durango para mim, um caso extraordinário, especialmente nesse período que ele esteve dependente e viu alguns contemporâneos, enfim, morrerem, se internarem, enfim, ficarem com sequelas. Ele, por vontade própria, se eu recordo bem, pegou um avião sem avisar ninguém, foi para São Paulo, se internou e, danou-se a ser um workaholic, né? E transformou o vício dele exatamente num trabalho incessante, num trabalho sem horário. Então o Durango é um caso especialíssimo, sensacional, sabe? De consciência, tomada de consciência que eu não posso continuar nesse caminho, porque se assim eu for, o meu fim será próximo e trágico. E ele se recuperou de uma forma fantástica. Se eu pudesse definir o Durango em uma palavra, vencedor. Vencedor. Bem sei quantos obstáculos ele teve que superar, teve que vencer, sempre com muito talento. O Durango é um cara que a gente tem que tirar o chapéu.